Obrigado, pastor Zanotelli. Muito bem. Quero começar fazendo um desafio à igreja e à memória de alguns aqui, dos nossos queridos irmãos. Ontem até o Ivaldo já escutou sobre isso, eu fiz uma pergunta para uma pessoa conhecida, e foi de encontro àquilo que eu tinha em mente que ia acontecer. Então, eu não quero apontar ninguém, mas eu vou indicar aqui algumas pessoas. Então, eu vou pegar o Aquino primeiro. Aquino, quero desafiar você a me falar se você lembra do nome do seu pai. Você pode falar para nós, por favor? Adolfo Aquino. Do seu avô? Modesto. Do seu bisavô? Hã? Não sabe? Puxa vida. Mais um aqui, Daniel, vamos lá. Nome do pai. Nome do avô. Tá, e bisavô? Bisavós? Tataravô? Parou por aí. Ixi, vamos aqui? Alcione, vamos lá, você que é mais novão. Nome do pai. Miguel Arcanjo, olha que nome bonito. Do Santo Xavier. Nome do avô. Pode ser paterno só. Léo. Bisavô. Não lembra. Mais um. Marcos, Titi, vamos lá. Nome do pai? Joaquim. De Copa. Nome do avô? Hã? Augusto. Bonito nome, né? Bisavô. Nossa, você parou no bisavô? No avô. Pastor Zanotelli, vamos lá. O senhor lembra? Nome do pai? Do avô? Bisavô, então, nem pensar. Ô Santana, vamos lá, você vai ser o último. Nome do pai? Antônio Santana. E do avô? Puxa vida, quer dizer, bisavô também? O meu amigo Ivaldo, vamos lá, não te fiz essa pergunta ontem. Nome do pai? Avô? Tá, em nome do bisavô? Se eu perguntar aqui para a maioria, nós vamos parar aí. Nem vou perguntar para você, Miriam, porque eu sei que vai parar também no avô. Você não sabe também? Irmãos, eu vou também assim, por parte de pai, tá? Paterno. José, meu pai, Ramon, avô, e Francisco, bisavô. E paro nisso. Como a nossa memória, ou mesmo o entendimento nosso esbarra nisso. E eu tenho certeza que para cada um de vocês que eu perguntei, né? E também eu falei, né? Não perguntei para uma mulher, né? Vamos ver? Vicinha, vamos lá, fala para mim. Nome do pai. Tá, avô? E o bisavô? Tá vendo? Vocês notaram, gente? Aida, se eu te perguntar, você vai saber? Não vai, né? Para no bisavô no máximo, né? Só no avô? Engraçado isso, né? E a Bíblia, gente, ela está cheia do quê? De nomes, e nós vamos daqui a pouquinho lermos esses nomes, da árvore genealógica de muitos personagens da Bíblia. E isso tem um grau de importância tremendo, né? E por que será que a Bíblia traz isso? E por que com o passar do tempo nós perdemos a nossa identidade? Isso significa que todos aqui que têm filhos, daqui 2 gerações não vão lembrar do seu nome. Vocês entenderam? Que se nós hoje já não lembramos do nome do nosso bisavô, vocês concordam que daqui 2 gerações nós vamos estar esquecidos? Marcos, Aquino, Daniel, Aida, Nice,
Ivaldo, eu, pastor Zanotelli, Santana. Seus bisnetos, Santana, não vão lembrar quem você era. É triste, né? A gente deveria valorizar isso. Mas eu quero convidar vocês agora para que nós abramos a nossa Bíblia. E antes de abrir, nós vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, neste momento nós vamos abrir a Tua Palavra, que esse conhecimento e esse aprendizado possa ser para o nosso engrandecimento espiritual e aprendizado, Senhor, daquilo que nós necessitamos aprender a respeito de Ti e aquilo que Tu queres para nós. Que Tu abençoe, Senhor, essa nossa leitura e esse nosso aprendizado em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Gênesis capítulo 5, bem no comecinho lá da Bíblia. Gênesis capítulo 5, todos acharam? Amém? Não? Acharam? Vocês vão ver aí que no início do capítulo 5, vem falando assim, ó, os descendentes de Adão. E aí a Bíblia vem trazendo toda a sequência, a genealogia, desde Adão. Mas nós não vamos nos ater em todos esses versículos. Eu quero convidar vocês para que a gente leia do 15 ao 24, porque esse vai ser o personagem que nós vamos falar essa noite, tá? Então, no versículo 15, vamos lá. Maalalel, o nome difícil, né? Viveu, eu li hoje várias vezes esse nome, mesmo assim não consegui gravá-lo. 65 anos e gerou Jared. Depois, o 16. Depois que gerou Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Verso 18. Jared, seu filho, viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Verso 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós vamos parar aí no 24. Agora eu vou pedir para o Andrei, por gentileza, projetar aqui um quadro. Se puder pôr aqui nesse também é bom, porque quem está aqui consegue ver. Irmãos, essa daqui é a árvore genealógica de Adão. Tá? Eu vou me ater mais aqui. E todos esses nomes que nós lemos, boa parte está aqui, mas aqui está resumidamente. Então a gente vai ver aqui, ó, Adão e Eva. Nós temos do lado direito, tá, nosso, ali Abel, que foi morto por Caim. Em seguida, nós temos uma linhagem que a Bíblia chama de linhagem ímpia, que é a linhagem de Caim. Aí vocês vão ver que tem Caim, depois teve Enoque, que não é o Enoque que nós acabamos de ler, tá ok? Enoque, inclusive teve uma cidade com esse nome, né? Irade, Meujael, Matuzuel, Lameque, Adas, Ilá, Jabal, Jubá, Tubal-Caim e Naamá. Essa aqui é uma árvore genealógica de Adão, porém, o quê? Uma geração ímpia. Agora a gente indo para a esquerda ali, ó, a gente vai ver uma linhagem chamada linhagem justa, que é justamente aquela linhagem que nós acabamos de ler. Então, de Adão e Eva nasceram Sete, Enos, Cainã, Malabel, Jarade, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, que gerou Sem, Cã e Jafé. E ali no canto a gente pode ver que, eu coloquei embaixo ali, que até então, antes do dilúvio, Noé tinha 600 anos de idade, quando ocorreu o dilúvio. Noé viveu muito mais tempo. Pode pagar, Andrei. Depois nós vamos voltar nesse quadro aí novamente. Então, se nós observarmos,
a Bíblia faz questão de acompanhar toda a árvore genealógica ou a hereditariedade dos seres criados por Deus desde Adão, para não o quê? Não cair no esquecimento, como nós acabamos de fazer um teste aqui com vocês, cai no esquecimento. Porém, nós sabemos que por conta de tudo que vem acontecendo, da degradação do ser humano, né, de nós termos a interferência do pecado na nossa vida, nós temos o quê? A degeneração, inclusive a degeneração o quê? Mental. Esse é um fator importante e guarde na sua mente. Nós todos fomos criados perfeitos, né? O homem foi criado, Adão foi criado perfeito. Ele foi criado físico, mental, emocional, espiritual e sexualmente perfeitos. Tá? Tanto é que nós temos a nossa identidade, cada um de nós temos a nossa identidade sexual e somos capazes o quê? De nos reproduzirmos e mantermos o quê? A nossa herança. Tá? Crescei-vos e multiplicai-vos. É isso que Deus ordenou. Quando nós comparamos a origem, o plano inicial de Deus, nós todos somos considerados o quê? Se nós formos olhar a nossa forma hoje, nós somos considerados anormais, porque nós saímos daquela curva que Deus criou lá no começo. Tá? Na verdade, nós nos desviamos, nossa jornada criou uma curva com a entrada do pecado. Então, a nossa existência passou a ser uma existência diferente do projeto inicial que Deus tinha nos dado, né? E, embora nós sejamos, cada um de nós aqui, eu tenho certeza, aqueles que estão nos assistindo também, sejamos tementes a Deus, infelizmente, nós já nascemos marcados, né, com algo que realmente pesa muito contra nós, que é o pecado. E, infelizmente, isso foi algo deixado para nós, que nós não temos como reverter. Nós devemos nos lembrar sempre que o que é nascido da carne, é carne. Ellen White comenta no livro Patriarcas e Profetas, nas páginas 78 e 79, e ela tece assim, alguns comentários sobre isso muito interessantes. E eu gostaria de ler para vocês. Olha só o que ela fala. Por toda a sua vida, Adão procurou fielmente opor-se à onda do mal. Porém, poucos deram atenção às suas palavras. Frequentemente, Adão era acusado por ter trazido à raça humana as consequências do pecado. Sua vida foi uma vida de tristeza, humildade e contrição pelo medo da morte. Mas ao contemplar por quase 1000 anos o resultado do pecado, ele compreendeu que havia misericórdia por parte de Deus ao dar fim a uma vida de sofrimento e tristeza. Mesmo em meio às dificuldades, ele conseguiu enxergar algo de bom. E eu pergunto para vocês, você hoje, mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio às memórias que nós não conseguimos trazer de algumas coisas importantes, né? Você consegue encontrar misericórdia em sua vida, misericórdia de Deus em sua vida? Adão pôde fazê-lo. Penso eu que você também consegue encontrar. Mas aí fica uma pergunta, né? E eu vou considerar aí um outro ponto agora, que vem relatando lá o capítulo 2 de Gênesis, no início, na criação, né? Como era o mundo antes do dilúvio? E nós vamos encontrar um porquê de nós estarmos fazendo esse comentário, né? A metade, eu não vou ler, é o capítulo 2, versículos 6 a 10, e aqui eu vou fazer um resumo, né? A metade das águas da terra sustentavam-se sobre o firmamento, em uma forma vazia, um vasto manto de vapor de água invisível, e esse produzia um efeito de chamado estufa, como nós conhecemos hoje, muito mais eficiente do que o atual sistema que nós conhecemos. Então, esse efeito estufa que nós conhecemos é diferente do sistema que originalmente Deus criou. Por esse sistema, a terra desfrutava de um clima uniforme, suave, agradável o ano todo, e a sua superfície era simplesmente agradável, ou agradabilíssima, né?
Eu me enrolo para falar essas palavras mais difíceis. As temperaturas eram quase constantes e impediam o desenvolvimento de fortes ventos e temporais. A chuva, como nós conhecemos hoje, não existia. A topografia da terra era branda, formosa, pois havia não havia as cadeias de montanhas como existem hoje, porque elas provavelmente foram formadas após o dilúvio. Os oceanos eram bem menores, ocupando talvez a metade da superfície terrestre. Havia apenas um continente. Andrei, aquela segunda imagem que eu te mostrei. Vocês já ouviram falar, né? Muitas vezes até foi usado aqui. Mas esse aqui, possivelmente, era a terra original, antes do dilúvio. Nós conhecemos esse mapa, essa junção de continentes que eram unidos de Pangeia. Então, era assim a forma. E ali você pode ver, está em inglês, né? Foi onde eu encontrei, África do Sul, né? África, Sul, América do Sul, Norte, né? América do Norte, e assim por diante, a Europa. E antes do dilúvio, era essa formação que existia. Dentro do quê? De uma perfeição dada por Deus. Pode para cá. Dentro de uma perfeição dada por Deus. E aí, o que acontece? A atmosfera era agradável, tudo era, vamos dizer assim, até a própria radiação, ela era controlada. Ela não é tão efetiva como nós temos hoje. Por quê? Porque Deus estava no controle de tudo, e tudo estava na plenitude de como Deus criou. Então, eu vou tentar listar aqui para vocês, o porquê então que o homem vivia muito. E a gente vai voltar naquela tela original lá, que depois do ladinho ali tem a quantidade de anos que cada um viveu. Então, primeiro, eles tinham a vitalidade original que foi dotado a Adão. Isso passou o quê? A ser extensivo aos seus herdeiros. Então, Adão tinha vitalidade, né, tinha sido criado ali por Deus no Éden, e então os seus herdeiros continuaram com essa vitalidade. A inteligência deles, por conta de toda essa atmosfera, ela era uma inteligência infinitamente superior. Eles eram extremamente inteligentes. Eles tinham ao seu favor o que podemos chamar do efeito remanescente do fruto da árvore da vida. Interessante, né? Quarto, a qualidade superior, como eu disse a princípio, da atmosfera e todas as condições de vida, e o alimento que eles ingeriam era infinitamente mais saudável do que nós temos hoje. Então, esses eram alguns dos fatores da longevidade